Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo ele é gravado, ele não é uma live, mas eu prometo que eu vou fazer bem parecido com a live que eu costumo fazer. O que está acontecendo? Como muitos sabem aqui, eu também trabalho com o Santos e na semana passada o Santos jogou no sábado às 4 da tarde, bem na hora do fechamento do mercado. Eu tive que fazer essa live mais cedo. E hoje ele também joga às 4 da tarde. Então, para não ter que fazer uma live rápida, para não deixar vocês na mão, tô aqui gravando, e aí o que eu quero pedir para vocês? Pode ser que uma peça ou outra que eu coloque até o fechamento do mercado vire dúvida, vai sair, vai acontecer alguma coisa ali. Então, presta atenção, principalmente no começo da live, para ver a ideia, para ver as melhores defesas, os melhores ataques, porque aí, se alguém sair lá na frente, você vai entender o que precisa ser feito, quem que você pode trocar naquela posição, tá? Vou fazer igualzinho. Primeiro a gente começa com essa tabelinha de gols sofridos, que nem eu falo para vocês. Eu acabei deixando o Atlético Goianiense e Juventude aí, embora não vá valer para o Cartola, mas tem gente que gosta até para questão de aposta esportiva. Por isso que tá aí também Atlético Goianiense e Palmeiras. Ops, desculpa, Atlético Goianiense e Juventude. É, a gente abre com Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras, obviamente, é o favorito. O que acontece? É certeza de SG? Não, não é certeza de SG. Olha aqui, o Cuiabá até que faz um golzinho ou outro, mas qual que é a parte boa? Por que a gente indica defensores do Palmeiras? Porque o Palmeiras, querendo ou não, os defensores do Palmeiras, eles têm média básica. Então, mesmo que você coloque ali Murilo, Marcos Rocha, a gente vai ficar sabendo da escalação, né, desse confronto. Então, mesmo que você coloque, geralmente jogadores do Palmeiras, principalmente na defesa, tem média básica. Então, não tem muito, entre aspas, o que se preocupar. Galo e Fluminense. O Fluminense, ele é um dos times, se não o time, que menos sofreu gols nos últimos 5 jogos. Mas o Galo joga em casa, né? Então, a gente, ó, tá vendo? Sofreu 2 aqui, mas nos últimos 5 jogos tem sofrido muito poucos gols. E o Galo faz, né? Tá aqui, ó, em casa com o mandante nos últimos 3, tem 2 vitórias, um empate, e ele faz. Então, é um confronto, eu acho, gente, com gol dos 2 lados, tá? Que não dá muito para garantir esse SG nem do Galo e nem do Fluminense. Parte boa, quando a gente fala de Thiago Silva, quando a gente fala de algumas peças específicas desse confronto, eles também têm média básica, eles também costumam pontuar independente de SG. Então, pode ser aí uma opção para vocês colocarem, tá? Bahia e Botafogo. Bom, Botafogo vai brigar, porque aqui o Palmeiras, o que acontece? Palmeiras saiu da Copa do Brasil e saiu da Libertadores. Agora, amor, esquece. Palmeiras vai brigar por esse brasileiro. Ele vai com tudo para esse brasileiro. E a gente sabe que a parte mental do Palmeiras, ela é muito, muito, muito boa. E o Botafogo, por sua vez, não vai deixar isso acontecer, ou não vai, né? Vai tentar não deixar acontecer. Então, Bahia e Botafogo, o Bahia em casa ele costuma fazer mais gols do que fora de casa. O Botafogo também faz uma quantidade razoável de gols e também toma uma quantidade razoável de gols os dois. Então, eu também não acredito no SG desse confronto, mas também tem boas peças para se usar. Criciúma e Grêmio. Bom, Criciúma é aquele time de todas as rodadas, de 23 rodadas até agora, só não fez gol em uma. Exatamente em uma. Então, ó, tá aqui, ó, gols feitos, tá vendo? Sempre deixa aquele golzinho ali para falar assim: você queria meu SG? Não vai ter, não. Então, o Grêmio também vem numa arrancada, né, para tentar sair aí da má fase, ó, tá fazendo gols mesmo que como visitante, e aí tá tomando um ou outro também, então cuidado com isso aqui. Mas deixa eu falar uma coisa, o Criciúma, ele costuma ceder muitos pontos, uma quantidade boa de pontos para meio campo. Então, o meio campo do Grêmio passa a ser aí uma
fora da caixinha aí para você usar e diferenciar. Fortaleza e Corinthians. Fortaleza é super, super favorito, né, muito favorito aqui nesse confronto. O Corinthians vem de uma fase muito ruim. Eu vou até colocar uma outra tabelinha aqui para vocês, gols feitos como visitante. Olha isso aqui, Corinthians. Olha o Corinthians como visitante, no máximo ele teve um jogo na rodada 8 que ele fez 2 gols, o resto, no máximo um, tá vendo? É muito ruim o Corinthians como visitante, muito ruim. Então o Fortaleza passa aí, ó, sofreu só um gol nos últimos jogos, o Fortaleza nunca perdeu em casa, nunca esse campeonato, obviamente. E quando a gente vai aqui para gols feitos, ó, o Fortaleza 3-1-1 e o Corinthians ali, como eu falei, no máximo umzinho. Então, Fortaleza é favorito para esse confronto. São Paulo e Vitória, São Paulo também é favorito para o confronto, né? O São Paulo, quando joga no Morumbi, é muito forte. E olha isso aqui, ó, não tomou gol nos últimos 3 como mandante. Aqui a gente só tem até os últimos 3, tá? Por isso que eu tô falando dos últimos 3. Então, também tem uma aqui, ó, defesa do Fortaleza, defesa do São Paulo, tá? Eu já vou falar as principais defesas e os principais ataques para vocês. Inter e Cruzeiro. O Inter, ele é um dos piores ataques, mas ele é uma das melhores defesas. Contraditório, né? E o Cruzeiro fora de casa, ele não é tão bom assim. O Inter deixa aquele golzinho e tal, tarará. É um confronto estranho, né? Esse aqui, porque o Cruzeiro em si, a gente tem sempre o William, a gente tem, né, os laterais do Cruzeiro, a gente tem um Matheus Pereira, e aí do Inter também não tem peças que a gente confia, tipo assim, nossa, tá aqui. Aí são peças que vão ser muito mais apostas, né. Flamengo e Bragantino. Bom, Flamengo, o Bragantino, aliás, ele vem muito desfalcado, tem muita gente no departamento médico, tá. O Flamengo também tem, óbvio, mas a gente sabe que, o Flamengo ele tem um maior aí, como se diz, o time, né, é muito melhor, mesmo que venha com peças reservas, ele é muito melhor. Vem um Bruno Henrique, vem um De La Cruz, então o Flamengo passa também a ser favorito nesse confronto. Quando a gente vem aqui para o Bragantino, como visitante, ó, o Bragantino ganhou uma única vez como visitante, que foi na rodada 7. Todos ou ele perdeu ou ele empatou. Então, jogando contra o Flamengo não vai ser diferente. Vasco e Atlético Paranaense, bom, o Vasco joga em casa, acho que vale sim um. Olha aqui, ó, aqui gols feitos, tá vendo? Em casa o Vasco tá fazendo bastante gols e o Atlético Paranaense até que faz também. E gols sofridos, o Atlético Paranaense sofre mais do que o Vasco. Tem uma chancezinha pequenininha ali de um SGzinho para o Vasco, dependendo como vira esse Atlético Paranaense, mas, por exemplo, um Lucas Piton é um jogador que ele é mais ofensivo e se vier o SG junto, bum, vai explodir ali na pontuação. Então, são algumas pecinhas que eu acho que valem a pena ali do Vasco. Vamos lá. Ó, defesas, tá? Jogadores de defesas, prestem atenção nisso aqui. Ah, opa, eu estava colocando coisa errada para vocês. Jogadores de defesa: Palmeiras, São Paulo, Fortaleza, Flamengo e ali, ó, para arriscar um do Atlético Mineiro, tá? Que eu não gosto tanto assim, tá? Mas aí é uma aposta. Palmeiras, São Paulo, Fortaleza, Flamengo e Atlético Mineiro. Ataque: Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Vasco. Óbvio, né, gente? Vou colocar, esses daqui são os favoritos, mas Bahia, Botafogo, uma pecinha aqui, outra ali, óbvio que vale muito a pena, mas esses são os favoritos. Vamos lá montar nosso time. Lembrando, esse vai ser o time do canal,
mas eu não vou conseguir mudar peças, tá? Cuidado, pode ser que a hora que você esteja vendo esse vídeo, alguém daqui saiu dos prováveis e aí ele vai acabar continuando, porque eu tenho que chegar lá na Vila Belmiro muito cedo para trabalhar. Então pode ser que tenha, mas entenda a ideia, tá? Vamos lá, para a gente montar o nosso time, começando aí pelos nossos goleiros, e aí eu fiz uma listinha para ficar mais fácil, obviamente, não sou boba nem nada. Goleiros, vamos lá. Para mim, um dos favoritos é o João Ricardo, do Fortaleza. Tem um baita potencial ali. Everton é um goleiro que eu também gosto. Vamos lá, eu falei da defesa do São Paulo. Jandrei não é o meu. Se fosse o Rafael, eu ia falar, cara, vambora, entendeu? Olho fechado, que eu gosto do Rafael. Jandrei eu já não confio tanto assim, então toma um pouquinho de cuidado. A gente tem o Rossi, do Flamengo, que é um goleiro mais barato. Eu acho que nessa altura do campeonato ninguém tá precisando de cartoleta nem nada, mas o Rossi é um goleiro mais barato, e Léo Jardim também é um goleiro que eu gosto. Por que, que eu falo da questão do mais barato? Porque aí fica mais fácil para fazer o hack do goleiro, tá? Porque, por exemplo, ó, para quem vai querer colocar o João Ricardo, não tem como fazer hack do goleiro. Vai ter que ir para as cabeças, entendeu? Então, os mais baratos pode ser aí que você consiga se dar melhor por conta do hack. Eu vou aqui arriscar um pouquinho e vou com. Deixa eu tirar. Eu vou de Léo Jardim, tá? Então, eu vou colocar algum outro goleiro aqui. Vou colocar. Léo. Aqui. Léo Jardim tá aqui. Então, eu vou colocar o Santos do Fortaleza. E aí, eu coloco o Léo Jardim aqui no nosso time, tá? Nas laterais, aqui, ó, William, Marlon, eu acho que vai super bem, tá? É um cara que a gente sabe que mesmo quando perde o SG, ele vai muito bem. Deixa eu abrir aqui a minha listinha de laterais também. Ó, raramente ele faz isso aqui, muito raro, tá? Mas ele não negativa. Então, a média dele como visitante é muito mais baixa, é verdade, mas eu acho que é um goleiro que é um lateral aí que vale a pena, tá? Jai, do Palmeiras, eu não sei nem se ele tá aqui. Não, tá Caio Paulista e Marcos Rocha. Enfim, vamos ver o que. Mas eu gosto do Caio Paulista, tá? Tá jogando melhor o Caio Paulista. Ayrton Lucas, eu acho que é uma boa opção. O Lucas Piton, que eu já tinha falado para vocês. E o Reinaldo. Eu vou aqui de Lucas Piton e vou de William, tá? Na zaga, deixa eu pegar minha listinha da zaga. Vamos lá. Thiago Silva, como eu falei, não pelo SG, mas o que ele pode produzir, é um cara que eu gosto. Murilo tá aqui, é um dos que eu já vou colocar na nossa zaga. É um cara que eu acredito que jogando em casa vai acabar indo muito bem. André Ramalho tá se destacando aí no Corinthians, mas por ser fora de casa, eu já fico um pouquinho receosa, então muito cuidado com essa defesa aí do Corinthians. Colocar, por exemplo, um Garro no meio-campo, que além de tudo tem uma média básica. Enfim, colocar esses jogadores que estão se destacando no Corinthians vai ser uma aposta, mas não é uma aposta absurda. Agora, muito cuidado, tá? Ferrarese também é uma opção que eu gosto bastante. Vitor Reis, fazer uma dupla ali com o Murilo não é nada ruim. Eu tinha anotado aqui Léo Ortiz, mas ele já não tá nessa lista de prováveis, então muito cuidado. Se ele entrar, eu acho que ele é uma boa opção. E um outro cara que eu gosto também, deixa eu achar ele aqui, espero que ele não tenha saído aqui, ó. Baratinho, desvalorizado, dá umas mancadinhas de vez em quando, mas joga com o Corinthians que não anda fazendo muitos gols. Então, eu vou colocar aqui um Kušević. Vou colocar um Kušević aqui no nosso time, tá? Vamos para o meio-campo. No meio-campo, eu acho que De La Cruz e Veiga, inclusive, são opções para capitão, tá?
Mas essas 4 primeiras opções aqui, eu acho elas muito boas. Dela Cruz, Arias, que a gente sabe se acontece alguma coisa no Fluminense, tem que ser pelo pé do Arias, o Veiga e o Pochettino, tá? Pochettino entrou para mim como aposta da rodada passada, que foi bem ruim a rodada passada e deu super bom. Então, esses 4 aqui eu gosto e Veiga e Dela Cruz, inclusive, como capitão. Aí a gente tem alguns, ó, lembra que eu falei que o Criciúma ele dá bastante pontuação para meio campo? Quiser colocar um Vila Sante para dar uma diferenciada, talvez seja uma boa. Tassiano tá extremamente valorizado, mas cara, se você a ideia é que agora as pessoas estejam ok de cartoleta. Se ele faz, por exemplo, 10 pontos, ele vai desvalorizar, óbvio, mas são 10 pontos para um meia, entendeu? Tá muito bom. Então não se apegue nisso agora. Entre Cristaldo e Vila Sante vai ser muito de vocês mesmo, tá? Uma escolha pessoal, eu tô gostando mais do Vila Sante ultimamente, mas o Cristaldo também é bom. O Garro é uma opção, como eu falei, do Corinthians, que eu gosto muito. O Scarpa, ele já não tá mais nos prováveis, mas se entrar, ele pode ser que seja uma boa. O Charles não fez tantos jogos assim, mas tem uma média boa de visitante. Eu ainda prefiro o Garro, tá? Mas enfim. Uma aposta aí pode ser o Adson. Ah, Carol, mas bom, ele tem uma média boa como mandante. Então dá para ser uma opção aí fora da casinha, o Adson. John tá jogando bem no Bragantino, mas por questão dos desfalques pode ser que seja uma aposta muito grande. Pai, eu acho que é uma aposta. Então são essas aí para mim as boas opções de meio campo. A gente vai aqui de Dela Cruz, a gente vai de Veiga, e aí a gente vai. Eu tô entre Pochettino e Arias, vou falar para vocês, viu? Eu vou deixar o Arias para o Pochettino entrar aqui no meu banco de reservas. Eu vou fazer isso, porque como eu não vou conseguir trocar o time mais tarde, então se de repente o Arias não jogar, a De La Cruz não jogar, entra o Pochettino, que ainda assim é uma opção muito, muito boa. E aí, indo para o nosso ataque, a gente tem um Bright White que ninguém fala do cara, mas ele tá indo muito bem no Grêmio, deu essa mitadaça aqui, com 2 gols e tal, um contra, né, ele fez esse jogo ele fez 2 gols a favor e um contra, mas ele tá sendo uma referência no ataque do Grêmio, e o Criciúma a gente sabe que toma gols, né, então eu acho que é uma boa aposta o Bright White. Verratti também eu acho uma baita opção, ele volta pro time. Wesley também é uma opção que eu gosto. Paulinho, Bolazzi, porque o Grêmio pode sofrer aí gol, né? Embora tá com uma defesinha um pouquinho melhor, aí então é uma opção que eu gosto. Lucero, eu vou colocar Lucero e Flaco Lopes, que são duas opções que eu gosto muito para essa rodada, tá? Aí os outros a gente vai decidir daqui a pouco. Luiz Araújo, acho que tem muita opção boa de atacante nessa rodada, gente, muita opção boa. O Thales Magno também, tá? Se você quiser apostar num Garro ou num Thales Magno, eu acho que são duas opções aí que pode dar bom pro lado do Corinthians. Ai, Carol, posso dobrar Estevão e Flaco Lopes? Pode dobrar. Não é nada do outro mundo. Embora, de verdade, eu acho que tem muita opção boa de atacante essa rodada. Talvez não precise depositar todas as suas fichas no Palmeiras, mas pode dobrar, tá? Deivinho, né? Daverson é sempre uma aposta. Uma galera foi no Daverson na rodada passada, mas porque a gente estava também muito sem opção. Se vão tirar o SG do Palmeiras, a gente sabe que tem uma probabilidade grande de ser o Pita, tá? Osvaldo também, com Jandrei no gol, ele passa a ser uma opção, uma aposta aí um pouquinho mais para ficar de orelha em pé. Sinceramente, não gosto muito dos atacantes do Cruzeiro. Se tiver que escolher entre o Lautaro Dias e o Barreal, eu colocaria o Barreal.
Diório também é um atacante que quase nunca ninguém olha para ele, mas ele, olha, ó, tem 3 gols já no campeonato, né, então é uma apostinha aí. E aí aqui, gente, não tem necessidade. Então, eu já coloquei Flaco Lopes e Lucero, e aí eu tô entre um Bright White e um Verratti. Não vou mentir para vocês, e eu acho que a minha aposta da rodada vai estar no Bright White, tá? Queria muito um Verratti, um Wesley e tal, mas eu acho que a minha aposta da rodada vai ser o Bright White. Técnico, bom, se a gente fala de um Palmeiras favorito, de um Flamengo favorito, São Paulo, né? A gente tem que ir meio que para o técnico desses times. O próprio Rafael Paiva, o Vojvoda, tá? Quem mais aqui? Renato Gaúcho, menos e tal. Então eu vou aqui de Vojvoda para fechar o nosso time. E aí, vamos aqui escolher o capitão. Como eu falei, acho, desse time aqui, eu acho que Lucero, Flaco Lopes, Veiga e De La Cruz poderiam ser os capitães, tá? Sem muita. Eu vou dar uma abusadinha e vou aqui no Lucero. E aí ficou assim a nossa escalação do time, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui uma tela que só quem vai chegar no final do vídeo vai ver, que é uma tela que eu mando lá para o grupo dos assinantes, que ajuda muito. Por exemplo, o Atlético Paranaense, esse número de jogos que tem aqui, gente, ele é um número de jogos como mandante ou como visitante, tá? Então, o Atlético, vou usar aqui, ó, o Criciúma, em 10 jogos, ele fez nos 10 e ele sofreu em 9. Então, assim, usar um Bolasse, por exemplo, ou alguém do ataque do Criciúma, vai muito bem, porque eles sempre fazem gols, mas eles também tomam. Então, dá para colocar o adversário do Criciúma. O Fortaleza, de 12 jogos, fez em 12. Então, dá sim para colocar o ataque do Fortaleza. E também dá para colocar a defesa, porque sofreu só em 6. Desses 12 jogos, sofreu só em 6. Se a gente pega que o Fortaleza sofre poucos jogos como mandante e o Corinthians faz poucos jogos como visitante, dá sim para usar a defesa do Fortaleza, tá? Olha o Juventude de 11 jogos tomou nos 11. Claro, não vai valer para o Cartola, mas para quem faz aposta, tá aqui, tomou nos 11, tá? Então, o Flamengo de 11 jogos fez em 10, o Botafogo de 12 jogos fez em 11, o Bahia de 11 jogos fez em 10. Então, tira um print aí, que aí dá para ter bastante ideia do que fazer no teu time, tá? É uma telinha surpresa aí que só quem chegou no final do vídeo vai ter direito a essa telinha. Fechado, gente? Beleza? Então, não esqueçam, é um time base, mas que talvez eu não vou ter tempo de mexer nesse time. Vou mandando as informações para vocês, isso eu vou fazendo, porque eu vou fazendo no celular, isso não tem problema. Mas é isso. Pelo menos vocês não ficam sem a informação da rodada e prometo que a partir da próxima volta tudo normal, tá bom? Um beijo, bora mitar.